Olá pessoal! Então hoje eu preparei um vídeo muito bacana para vocês. Vou ensiná-los a fazer frases bem feitas. O texto vai ficar bacana, simplesmente tirando o gerúndio das frases. Essa é uma dica bacana. Vamos lá então, solta a vinheta. Então vamos começar, vamos logo analisar uma frase. Deem uma olhada. Alega que não tinha condições de saber que os objetos que manuseava eram de origem ilícita, não podendo ser condenado por receptação culposa. Perceberam, pessoal? Aquele não podendo aí, o gerúndio fica muito feio nas frases, o gerúndio causa ambiguidade à estrutura. Por si só, o gerúndio não está errado. O problema é, pessoal, que ele pode trazer ambiguidade à frase. E isso a gente não quer. A gente tem que entregar o texto bem feito para o nosso leitor. Querem saber como vocês devem proceder para retirar o gerúndio da frase? Pois é, me acompanhe então, porque este será o vídeo. Mas antes eu quero pedir para vocês se inscreverem aqui no meu canal, pessoal. Eu quero chegar este ano ainda à marca de 1000 inscritos, então é importantíssimo que vocês se inscrevam. Já deixem o seu like também. Gente, é o seguinte, tem uma tabelinha que vocês devem guardar. Eu costumo dizer para os meus alunos, para a vida, devem guardar para a vida, levar para vocês sempre, para ser objeto de consulta. E a tabelinha é a seguinte, dê uma olhada. O gerúndio não deverá ser usado se corresponder a uma das formas abaixo. De forma que mais o verbo, o qual mais o verbo, e que mais o verbo, assim mais verbo, para mais o verbo, o e mais o verbo. Então, se vocês, no momento em que forem elaborar a peça, constatarem que há o emprego do gerúndio ali na frase, vocês substituirão o gerúndio por uma dessas formas apresentadas na tabela. Se a substituição for possível, o gerúndio não deverá ser usado e, em vez dele, vocês usarão uma daquelas formas. Mas calma aí que eu já vou dar um exemplo para vocês entenderem perfeitamente. Voltando àquela frase que eu apresentei inicialmente então. Alega que não tinha condições de saber que os objetos que manuseava eram de origem ilícita, não podendo ser condenado por receptação culposa. Vamos dar uma olhada na nossa tabela? Olha só. De modo que, de forma que. Vamos ver se dá de trocar por essa forma? Alega que não tinha condições de saber que os objetos que manuseava eram de origem ilícita, de modo que não pode ser condenado por receptação culposa. Viram, pessoal? Então, a substituição do gerúndio por o de modo que foi possível. Então, excluam o gerúndio e escrevam mesmo de modo que. Vamos dar uma olhada agora em outros exemplos para vocês perceberem, pegarem bem como funciona aquela tabela. Vejam, o gerúndio não deve ser usado se corresponder a uma das formas abaixo, de modo que. Nós acabamos de ver um exemplo com ele. Seguindo a tabela, o qual ou a qual. Então, se o gerúndio puder ser substituído por o qual, a qual, vocês substituirão, tá? Não vão usar o gerúndio. Exemplo, as requeridas sempre se beneficiaram com o pagamento mensal do prêmio, sendo descontado mensalmente do seu salário. Vejam como fica melhor. As requeridas sempre se beneficiaram com o pagamento mensal do prêmio, o qual era descontado mensalmente do seu salário. Então, deu de fazer a substituição do gerúndio pelo o qual? Então, assim deve ser feito. Seguindo a tabelinha, e que, se a forma gerundiva puder ser substituída por o e que, assim vocês farão. Exemplo. Sustentou que não conseguiu mais realizar suas atividades laborais, vivendo hoje tão somente dos valores pagos pelo órgão previdenciário? Não, pessoal. Olhem só. Sustentou que não conseguiu mais realizar suas atividades laborais e que vive hoje tão somente dos valores pagos pelo órgão previdenciário. Seguindo a tabelinha. E que, assim... às vezes a gente encontra uma forma gerundiva no texto e simplesmente colocando um assim mais o verbo resolve. Dê uma olhada.
Sabe-se que a existência do edital não é obrigatória por lei, podendo ser substituído por outro mecanismo que possibilite o controle das publicações. Pessoal, olhem lá. Sabe-se que a existência do edital não é obrigatória por lei, ponto e vírgula. Assim, pode ele ser substituído? Perceberam como fica melhor? Vamos lá para a tabelinha. Vocês poderão notar que o gerúndio está errado quando ele pode ser substituído pela preposição para mais o verbo. Vamos ao exemplo. Ao final, deu provimento ao recurso, condenando os apelados ao pagamento dos honorários advocatícios. Isso está errado. O correto é, ao final, deu provimento ao recurso para condenar os apelados ao pagamento dos honorários advocatícios. Vamos seguindo para a tabelinha então. E o gerúndio vai estar errado quando ele simplesmente puder ser substituído por o e mais o verbo. E geralmente, pessoal, essa substituição do gerúndio pelo e é possível. Eu não vou dizer sempre, não é em todos os casos. Mas testem. Se vocês constatarem um gerúndio no texto, tentem substituí-lo por um e mais o verbo. Em 80% dos casos, resolve. Vamos dar uma olhada aí na frase. Tal alegação encontra-se destituída de elemento probatório que é em base, não passando por isso de mera retórica. Vejam, substituam ali o não passando por e não passa e fica melhor. Deem uma lida. Ela é casada possuindo 2 filhos. Não, gente, possuindo, ainda usou o verbo possuindo, que ficou feio. Ela é casada e tem 2 filhos. Bem melhor, não? Gente, então salvem essa tabela, deem um print aí da tela. É importantíssima. Vocês devem mesmo pegar a tabela e colá-la na sua mesa de trabalho, tá? E daí, quando vocês encontrarem um gerúndio no texto, pessoal, quando é que vocês vão encontrar o gerúndio no texto? Quando vocês procederem à revisão da peça. Porque vocês têm de fazer a peça e revisá-la. E daí, na revisão, quando vocês encontrarem um gerúndio, tentem substituir por uma dessas formas aí apresentadas na tabela. Se a substituição for possível, substituam. Tá? Troque um gerúndio por uma daquelas formas. Pessoal, agora o gerúndio vai ser possível se ele corresponder a uma dessas formas apresentadas nesta outra tabela. Deem uma olhada. Se o gerúndio corresponder a uma vez que mais o verbo, se mais o verbo, quando mais o verbo, embora mais o verbo, quanto mais o verbo, porque mais o verbo, ele estará certo. Vejam. Não sendo identificado argumento ou prova que modifique a atual análise da verossimilhança das alegações formuladas, ok, aí o não sendo está correto, porque corresponde a uma vez que não foi. Eu poderia escrever assim também, uma vez que não foi identificado. Outra frase. Havendo evidências nos autos de que o destino da droga era a mercancia, é impossível cogitar a desclassificação. Aí o havendo significa se houver. Então, o gerúndio está correto. Pessoal, mas mesmo nesses casos em que o gerúndio está correto, uma dica que eu dou para vocês, um conselho aqui de amigo mesmo, é que vocês não usem o gerúndio mesmo nos casos em que ele está correto, porque ele por si só, o gerúndio, ele causa ambiguidade na frase, mesmo quando está correto. Leiam de novo esta frase, vocês já vão entender. Não sendo identificado argumento ou prova que modifique a atual, pessoal, vejam, ainda que esteja certo, aquele gerúndio pode significar tempo, pode significar quando não for identificado, pode significar condição. Se não for identificado, aí eu disse para vocês que está significando causa, uma vez que, e, portanto, ele poderia ser usado. Ele pode ter outros sentidos, condicional, temporal, então evitem o gerúndio nas peças.
Agora eu vou passar uma regrinha para vocês sobre o uso do gerúndio, em que o gerúndio está correto, mas é bem facinho de entender. Vocês usarão o gerúndio normalmente quando o gerúndio expressar o modo como a ação do verbo anterior se completa, se perfaz. Já vão entender, dê uma olhadinha aí de novo. E resignado, o réu apelou reiterando as preliminares, bem como os argumentos relativos ao mérito. Ele apelou reiterando. Aí está corretíssimo. Pegaram, pessoal? Tranquilo? Apelou reiterando. Contestou dizendo. Recorreu argumentando. Nesses casos, o gerúndio sempre estará correto. Agora vamos fazer uma comparação entre duas estruturas. Prestem atenção. Eu acabei de falar para vocês que é irresignado, o réu apelou, reiterando as preliminares, bem como os argumentos. Mas se em vez do verbo eu trouxer um substantivo, aí no caso apelação, o gerúndio deve ser evitado e em vez dele a gente deve trazer as formas no qual, na qual. Vejam aí, irresignado, o réu interpôs apelação, na qual reiterou. Vejam que agora eu não escrevi o réu apelou. Eu trouxe o substantivo, interpôs apelação. E para terminar, tem uma dica bem legal sobre o emprego do gerúndio, que é a seguinte. Quando vocês forem revisar a peça e constatarem uma infinidade de gerúndios, uma boa dica que eu posso dar aqui é vocês simplesmente colocarem um ponto onde vocês encontram um gerúndio e continuar a frase posteriormente. Essa é uma dica excelente porque tem gente que adora, né? Enche gerúndio no texto e simplesmente colocando um ponto no lugar dele resolveria tudo. Dê uma olhada. Citado, o município de Blumenau contestou o feito, argumentando que o decreto legislativo número que majorou a remuneração do prefeito em exercício, teve vigência temporária, ressaltando que em face do disposto no inciso, olha lá, ele colocou argumentando, ressaltando, simplesmente colocando um ponto antes daquele ressaltando, o texto fica com outra cara. Vejam, citado, o município de Blumenau contestou o feito, argumentando que o decreto legislativo tal teve vigência temporária. Ressaltou que, em face do disposto no inciso... Perceberam, gente, como fica bem melhor? É simples. Tem um texto lá cheio de gerúndio? Uma boa dica, então, é colocar um ponto ali antes dele e retomar o raciocínio. E esse, então, foi o vídeo de hoje, gente. De novo, hein? Imprimam, deem um print daquela tela, principalmente daquela tela em que eu trouxe os casos em que o gerúndio não pode ser usado. Sempre consultem a tabela, porque ela é importantíssima. Gente, gostaram do vídeo? Pois é, então de novo, gente, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, compartilhem este vídeo nas redes sociais, assim eu começo a ficar conhecido, o pessoal começa a assistir meus vídeos e eu vou ter mais ânimo, mais empolgação para continuar o trabalho aqui. Ah, e se vocês ainda não me seguem lá no Instagram, me sigam, pessoal, diariamente. Eu dou dica bacana sobre redação jurídica. Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Deixe nos comentários se vocês gostaram. Forte abraço e até mais.